Então, boa noite a todos. Eu sou o professor Júlio Rezende. É um prazer estar reunido com vocês hoje aqui. Hoje nós teremos a live, o webinar sobre geopolítica espacial com o palestrante, o professor doutor Carlos Eduardo Vale Rosa. Este evento ele está sendo transmitido pelo Zoom. Estamos transmitindo também pelo Facebook, né, no perfil do Habitat Marte, e também vai ficar disponível no YouTube, né? Então, gerando essas várias possibilidades de compartilhamento do conhecimento de Carlos Eduardo Rosa, né? Então, vou falar brevemente sobre o currículo dele. Ele é recém-doutor em Geografia na área de Geopolítica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, onde ele tratou na sua tese sobre a geopolítica aeroespacial, mestre em ciências, a área de ciência política e relações internacionais, ênfase em defesa e poder aeroespacial, pela Universidade da Força Aérea, a UNIFA, também bacharel licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e bacharel em Ciências Aeronáuticas pela Academia da Força Aérea. É especialista em didática e pedagogia empresarial, com MBA em gestão estratégica em defesa e desenvolvimento gerencial avançado, professor colaborador do programa de pós-graduação da Universidade da Força Aérea e das escolas militares da FAB. É autor do livro Poder Aéreo, Guia de Estudos, e do capítulo Brazilian Air Power, da Routledge, Handbook of Air Power, né? E também coronel aviador da reserva da FAB, né? Então, agradeço, Carlos, por ter aceito o convite, né, de estar conosco. Agradeço também a Aníbal Bentes, que atuou aqui na articulação também, para que a gente tivesse esse encontro hoje, agora ainda nesse primeiro mês do ano, né, a gente pudesse estar tendo esse encontro aí, iniciando as nossas atividades e pensando sobre um tema tão importante, que é a questão da geopolítica, né? E também agradecer também, destacar a presença da professora Ângela Paiva, né, nossa ex-reitora e pesquisadora e colaboradora, coordenadora do projeto do Parque Tecnológico Augusto Severo. Então, obrigado. E, nesse caso, Carlos, eu vou tornar você, a partir de agora, o anfitrião, tá? E então vai ser possível você compartilhar a sua apresentação e fica à vontade para dar início à sua apresentação aí. Muito obrigado e boa sorte na sua apresentação. Ok, muito obrigado. Eu pergunto se me ouvem. Sim. Sim. E a tela está compartilhada, né? Bom, então, primeiramente, boa noite. Queria agradecer o convite da Mars Society, na pessoa do comandante Bentes, do professor Júlio Rezende, né, para compartilhar esse tema, a geopolítica aeroespacial, que entendemos ser um assunto de grande relevância na atualidade, e por isso ele tem tido destaque ultimamente, não só na academia, mas também na imprensa, de uma maneira geral. Eu espero que os espectadores do evento possam reconhecer essa realidade que eu acabei de descrever, e, se possível, no final eu posso também tentar responder algumas perguntas que sejam de interesse dos senhores e das senhoras. Na verdade, a nossa dependência em relação ao espaço exterior e a aceleração daquilo que seria uma nova corrida espacial, a exemplo do que aconteceu na Guerra Fria, fortalece esse contexto de competição entre as grandes potências mundiais, dentre as quais eu insisto em incluir o Brasil, cujo passado e o presente no setor aeroespacial inspiram novos voos e novas iniciativas em nosso país. Bem, como forma de introduzir o tema, eu recorri à geografia, fazendo uma pequena retrospectiva histórica sobre o interesse dessa ciência em ampliar
aquilo que no passado foi uma mera coreografia, ou seja, uma mera descrição dos fatos geográficos de uma determinada região ou local. Na verdade, na antiguidade, né, os gregos já faziam isso. Aristóteles tem a famosa obra meteorológica, na qual ele desenvolve um modelo primitivo do fluxo dos ventos em todo o mundo conhecido naquela época. Ptolomeu escreve o Almagesto, tratando da esfericidade da Terra, e observa, inclusive, o movimento das estrelas, numa incipiente compreensão do que seria o cosmos naquele momento. Esse modelo baseou a ideia geocêntrica, né, do universo. Mas tantos outros, como Tales de Mileto, Pitágoras, Aristóteles, também foram precursores nessa tentativa de expandir a ideia de coreografia, né, não só da superfície terrestre, mas do cosmos. O Eratóstenes de Cirene, que é um bastante conhecido dos gregos, né, ele chegou, inclusive, a calcular a distância da Terra ao Sol, catalogou estrelas, mais de 600, e mediu o raio da Terra e o seu perímetro de circunferência máxima. Na geografia moderna, temos aí o Alexander von Humboldt, com a obra Cosmos, uma grande visão, né, do universo. A geografia atual também tem tido essa preocupação de ampliar o campo de estudos da superfície para o espaço. Autores como Richard Hurston, Dennis Cosgrove, Peter Adler, dentre tantos outros. Até mesmo no Brasil, um dos geógrafos mais importantes, Milton Santos, estudou essa problemática na forma da zona limite, ou melhor, da zona pioneira e da totalidade, da situação limite, que ele descreveu como um risco para o nosso planeta. E aí a ideia de termos que, assim, entre aspas, fugir para outros planetas. Ele falou também sobre o meio técnico, científico e informacional, e tudo isso era uma maneira de tentar cientificizar a paisagem, com um foco além da superfície terrestre. A geografia, portanto, é uma ciência base para a compreensão da geopolítica. E o espaço geográfico do qual eu estou me referindo é o ambiente aeroespacial, que é nada mais que uma conjugação entre o espaço aéreo e o espaço exterior. Se nós pudéssemos olhar para fora agora, né, para cima, eu desafiaria a todos a identificar o limite entre esses dois espaços geográficos. E isso é basicamente uma dos argumentos, né, para a gente entender o ambiente aeroespacial na forma dessa conjugação. Então, nessa apresentação, que vai ser bastante breve, o propósito é estabelecer o contexto geopolítico desse ambiente aeroespacial, para que a gente possa iluminar o que a gente chama de geopolítica aeroespacial. De fato, essa geopolítica de uma terceira dimensão inicia-se com os balões, né, no campo de batalha, quando a sua ascensão permitiu ao observador entender melhor a dimensão, né, do espaço geográfico. Aí depois vem o aeroplano, na figura do Santos Dumont, lá em 1906, e o aeroplano daria um novo sentido a essa perspectiva, porque os balões eram cativos, mas o aeroplano não, ele poderia ultrapassar fronteiras. E justamente esse ultrapassar fronteiras ampliou essa perspectiva de visão, né? E até para as mais distantes porções do nosso planeta. Bem, o passo seguinte, obviamente, né, da aviação seriam as espaçonaves. E isso ocorre em 1957, com o Sputnik, que abre uma nova possibilidade, a observação da Terra a partir do espaço. Depois vem o cosmonauta Yuri Gagarin, e ele, que seria o primeiro, de fato, a ver a Terra do espaço, cita aí a beleza do nosso planeta, com nuvens e água, uma superfície colorida e a escuridão além, chegando também a afirmar que a Terra era azul.
né? Talvez nesse momento a gente descobre que a Terra era azul. Essa natural evolução dos balões para os aeroplanos e depois para os satélites reforçaria a ideia de continuidade, né, entre o espaço aéreo e o espaço exterior, tornando compreensível a palavra aeroespacial. Ela, obviamente, não é apenas uma palavra de faceta militar. Ela tem também uma ampla gama de elementos, como, por exemplo, a aviação civil, o sistema de transporte aéreo, espacial, a sua infraestrutura, aeroportos, espaçoportos, centros de lançamento, a indústria aeroespacial, que é extremamente integrada, dentre outros componentes. Entretanto, nessa apresentação, eu vou dar mais ênfase à questão do espaço exterior, a fim de que a gente possa permitir, né, que os integrantes da Mars Society, aqueles espectadores, possam compreender melhor essas questões geopolíticas associadas a essa realidade geográfica, né, do ambiente aeroespacial. E, para fazer isso, eu vou me aproveitar da ciência geográfica, pois esse é um assunto pouco explorado no Brasil, muito pouco explorado. Quase não há artigos sobre isso, ou trabalhos acadêmicos. Partindo de 5 contextos: o contexto geográfico em si, que é importantíssimo, o contexto político, econômico, o tecnológico e o ideológico. Esses contextos, obviamente, não são os únicos, mas são alguns que permitem algum tipo de método para compreender o espaço, né, da geopolítica, o espaço, eu diria, acadêmico da geopolítica aeroespacial, e prático também, por que não dizer. No caso do contexto geográfico, ele é de grande relevância, como eu já afirmei, pois dele surgem questões locacionais, de recursos naturais, do meio ambiente e de referências fisiográficas clássicas da geopolítica, que são aplicadas ao espaço exterior. E a gente vai ver algumas delas. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que é um aspecto locacional, é a questão do limite entre o espaço aéreo e o espaço exterior. Efetivamente, ele não existe. Ele é convencionado, né? Nem a legislação aeronáutica, a partir da Convenção de Chicago, e tampouco a legislação do direito espacial, nos regulamentos ou tratados do Comitê das Nações Unidas, né, para o uso pacífico do espaço exterior, que é conhecido como COPUS, claramente define esse ponto, essa transição entre ambos os espaços. Então, para lidar com essa questão, surgem convenções. A primeira delas é a convenção que estabelece a linha Kármán, a cerca de 100 quilômetros da superfície da Terra. Essa linha definiria efetivamente a transição, a fronteira entre o espaço aéreo e o espaço exterior. Mas existe também a abordagem funcional, que trata com as leis da física, exatamente na transição entre os veículos que trafegam a partir das leis da aeronáutica ou da aerodinâmica e aqueles que trafegam a partir da astronáutica ou da astrodinâmica, né? Então, a partir do momento que o veículo não mais consegue transitar utilizando as leis da astronáutica, ele estaria aí a transição, né, dessa abordagem funcional. Além desse ponto, um outro aspecto bastante interessante também é destacar aqui a questão do meio ambiente, que não é só a questão do planeta, da superfície terrestre, é uma questão que está também nas órbitas, especialmente as órbitas mais baixas, né, do nosso planeta. E, obviamente, que esse assunto traz à tona a questão dos detritos espaciais, debris ou lixo espacial. Algo que vem recebendo bastante atenção, porque tende a se tornar um problema crítico. Já em 1982, existia uma taxa de crescimento de lixo espacial na faixa de 11% por ano. Em 2020, a Agência Espacial Europeia ela indicou a existência de mais de 120 milhões de objetos classificados como entulho espacial, na faixa de 1 milímetro até 10 centímetros. Esse problema pode vir a ser catastrófico. Por quê?
um detrito pode gerar, através da colisão com um satélite, por exemplo, um efeito ou uma síndrome denominada Kessler, que multiplica esse efeito destrutivo, tornando as órbitas baixas e até geoestacionárias praticamente inabitáveis, né, por satélites. Eles já foram comparados, detritos, com câncer, né, no espaço. E tratar dessa questão, né, do meio ambiente, no caso do espaço, é uma lógica da geopolítica, né, que vai certamente impactar as nações, se é que já não está impactando, né? Mas, possivelmente, essa lógica geopolítica, ela derive de conceitos clássicos, como, por exemplo, o espaço vital, né, que é oriundo do pensador Friedrich Ratzel, que, por meio de leis do crescimento estatal, ele identificou que os estados crescem na direção das fronteiras. Possivelmente, esse tenha sido um raciocínio que gerou a ideia de que o espaço exterior é uma fronteira final, justamente porque a humanidade tenderia a crescer na direção dessa fronteira. Muitos exemplos e analogias a gente pode fazer entre as ideias da geopolítica clássica com o espaço exterior. Vou citar algumas apenas. Por exemplo, a questão dos recursos naturais, né? Ultimamente, a gente tem falado muito em Amazônia, em pré-sal, e o espaço exterior também é prolífico em recursos naturais. Daí ser considerado um espaço estratégico, uma espécie de Lebensraum, ou um espaço vital. O exemplo que eu trago é o da órbita geoestacionária, que ela existe em número limitado, ou seja, elas são, essas órbitas, recursos naturais finitos. A se considerar que nessas órbitas se posicionam preferencialmente satélites militares, de comunicações, ou aqueles que têm até mesmo a função de detectar o movimento dos mísseis balísticos, podendo também servir para comunicações globais, meteorologia, percebe-se o quão significativo é esse assunto. Porque se existem 1.800 vagas na órbita geoestacionária, e já temos atualmente cerca de 600 ou 560 vagas ocupadas, quem ocupará as demais vagas? Então, esse é um assunto importantíssimo, porque chegar-se a um limite na ocupação das órbitas geoestacionárias, e quem chegar primeiro, com certeza, vai ter a prevalência da sua ocupação. Outro aspecto interessante também na questão geográfica é relembrar a ideia de estreito, ou de estrangulamento, ou de choke point, que aí eu trouxe o exemplo do Estreito de Gibraltar e o Estreito de Hormuz, que são verdadeiros espaços estratégicos, porque controlam o movimento de rotas marítimas, né, e a conexão entre grandes massas aquáticas, por exemplo, o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, né? E no espaço também existe esse tipo de estrangulamento, ou de choke point. E eles são os pontos de Lagrange, que são pontos de equilíbrio gravitacional. Uma espaçonave situada em alguns desses pontos, ela consegue praticamente equilibrar a força gravitacional dos corpos celestes e ficar lá de forma estática, praticamente, sem grandes consumos de combustível para a correção da sua posição orbital. Então, isso é muito importante, porque esses pontos são limitados também. E o posicionamento de uma espaçonave nesse ponto, ela é de grande vantagem para aquele quem ocupar, porque certamente vai demandar menos consumo de combustível. E se falando de combustível, eu trago esse mapa para mostrar a imensa relevância do nosso centro de lançamento de Alcântara, ou do Centro Espacial de Alcântara, devido à sua posição geográfica na linha do Equador, que tende a utilizar menos combustível para lançar veículos espaciais, especificamente para as órbitas geoestacionárias. Mas a Alcântara, ela tem outras vantagens também, ela está numa posição central de placas tectônicas, então isso não tem perturbações tectônicas para atrapalhar a precisão dos equipamentos. Alcântara tem uma constância climática muito regular
Então, não tem grandes variações de fenômenos meteorológicos, inclusive com descargas elétricas. Alcântara tem um volume de tráfego aéreo reduzido, o que permite maior número de lançamentos anuais. E também tem um adensamento populacional bem pequeno, que evita colocar em risco as populações, que é uma realidade, por exemplo, do nosso centro aqui em Natal, o centro da Barreira do Inferno, que já possui um adensamento populacional bastante significativo ao seu redor. Essa questão, né, ela traz à tona já o contexto político. Essas primeiras observações, elas abrem espaço para uma frase muito interessante de um brigadeiro, que foi também um geopolítico, né, nas origens da geopolítica no Brasil, o brigadeiro Ulisses Rodrigues, que anteviu a mudança dessa geopolítica que viria com a aviação. Então, ele percebeu na aviação já que a geopolítica ia mudar. E por que não com as espaçonaves de hoje, né? Por que não supor isso também? E elas também, novamente, nos fazem lembrar do Friedrich Hassel, porque ele aponta o crescimento dos estados para regiões politicamente valiosas. E, na verdade, quem primeiro tratou dessa questão de regiões politicamente valiosas no espaço aéreo ou no ambiente aeroespacial foi o Alexander Seversky. Ele viu espaços privilegiados durante a Guerra Fria para os Estados Unidos e para a União Soviética, respectivamente essas esferas azul e amarela no mapa, que seriam as esferas de influência a partir da perspectiva aérea, né, desses dois países durante a Guerra Fria. E a confluência dessas duas áreas, que é a área em verde, seria o espaço de conflito, né? Então, ele cria uma projeção polar, ele vê o mundo a partir do Polo Norte, e a partir dessa posição, dessa projeção polar, ele coloca em xeque, né, conceitos como o Heartland do Mackinder, ou mesmo o controle do mar do almirante Mahan, que eram essencialmente conceitos bidimensionais, perspectivas bidimensionais da geopolítica. O avião e, posteriormente, os mísseis balísticos e hoje os satélites, eles mudariam a compreensão em torno da perspectiva cartográfica tradicional. Hoje não é mais possível a gente observar um mapa a partir de perspectivas tradicionais. A gente precisa incluir o espaço aéreo ou, por que não, a cartografia astronáutica. Principalmente em função do alcance desse meio de transporte, da sua capacidade de penetração, dando um novo sentido ao conceito de território e soberania, conceito de grande valor na ciência política. Tal realidade, né, corroborando o que eu acabei de dizer, tende a superar uma visão tradicional de entorno estratégico regional. Muito, muito discutida isso em todos os encontros de geopolítica, ou mesmo de ciência política, se fala do entorno estratégico, até porque ele está na nossa estratégia nacional de defesa. Mas eu entendo que esse entorno estratégico regional, ele caducou, né? E, na verdade, o nosso entorno estratégico hoje tem que ser compreendido a partir da perspectiva tridimensional. E esse entorno aeroespacial é o que realmente dá sentido a essa nova geopolítica, essa geopolítica aeroespacial, que é, obviamente, conectada com a questão de uma tecnologia, a tecnologia dos transportes e das telecomunicações. Bem, sob o ponto de vista político, é importante também falar sobre legislação. No espaço sideral, há uma discussão ampla sobre território e soberania. Isso porque é uma fragilidade do direito internacional espacial, a ausência de consenso sobre alguns conceitos, né? Apesar de existirem 5 tratados principais, não há um consenso ainda sobre esses temas, soberania e território. Também nos fóruns multinacionais que buscam um entendimento melhor sobre esse assunto, como o COPUS, por exemplo, que eu citei acima.
Assim, ainda são escassos os instrumentos jurídicos e nem todos os países aderiram aos 5 instrumentos já elaborados. Só para citar um exemplo, o Brasil não aderiu ao Tratado da Lua ainda e tampouco à Convenção de Registro. Então, elas são muitas vezes citadas, mas pouco se fala sobre esse aspecto. E para falar da questão, dessa questão política também, eu trouxe 2 exemplos aqui, muito pitorescos. O primeiro é o exemplo do país chamado Tonga, né, na Oceania. Ele requisitou a União de Telecomunicações Internacional 16 links orbitais em 1990. Esses slots, ou esses links de slots orbitais, eles são considerados commodities valiosas, haja vista a existência limitada de frequências disponíveis para as telecomunicações. Tonga tem uma área de 747 km², muito menor que a menor unidade de federação do Brasil, que é o Distrito Federal, que tem cerca de 5.000 km². Tinha, à época, uma economia baseada na exportação de produto agrícola e no turismo. O país possuía, pasmem, apenas um aeroporto com pista pavimentada, uma empresa de aviação com uma aeronave naquela época, em 1990. Sequer tinha conhecimento na área aeroespacial, zero conhecimento na área espacial. Porém, requisitou esses slots para poder se utilizar de telecomunicações. Isso depois virou um caso, inclusive, na esfera jurídica, porque havia uma participação de uma empresa privada, né, nessa tentativa de manipular a legislação internacional, e a concessão desse privilégio acarretaria sérios problemas de credibilidade, né, no sistema legal espacial internacional, em função da disponibilização desses slots. Um outro exemplo também interessante é a Declaração de Bogotá. Ela acontece em 1976 e ela diz respeito às órbitas geoestacionárias. No documento, eu trouxe aí a parte do documento, fica explícito: os segmentos da órbita síncrona geoestacionária fazem parte do território sobre o qual os estados equatoriais exercem a sua soberania nacional. Os estados são vários, né? E o Brasil participou dessa declaração. Ou seja, com base na Declaração de Bogotá, o Brasil hoje entende que a órbita geoestacionária sobreposta ao nosso território é território nacional. Isso é interessante a gente conhecer, né? Até para poder discutir melhor isso, porque indica um movimento claro de extensão da soberania do espaço aéreo à soberania no espaço exterior, né, que tem sido tão discutida ultimamente. No contexto dessa análise ainda política, a gente pode suscitar outros debates. Um deles é o que tem sido observado nas questões de armamentização do espaço exterior, ou por meio dos testes de armas anti-satélite. Tem aí vários relatos de testes. Há autores que acreditam que essa militarização e essa armamentização, ela já é um fato histórico, ela é irreversível. Tá? Porém, há que se distinguir armamentização de militarização. O primeiro fenômeno, colocar armas no espaço, é ainda incipiente, de fato. Trata de uma possibilidade, talvez ainda analisada ou testada pelas grandes potências espaciais. A militarização, por outro lado, ela já ocorre, ela já é um fato, né? Desde o início da corrida espacial. E é a cada dia um fenômeno que se intensifica. Haja vista, por exemplo, o posicionamento de inúmeros satélites militares no espaço e a característica da dualidade de propósito dos satélites. O caso do satélite geoestacionário de defesa e comunicação brasileiro é um caso típico de militarização do espaço. E, ultimamente, tem se falado muito da Estação Espacial Tiangong chinesa, que seria, na verdade, uma grande base militar no espaço, né?
preocupam-se muito com a questão do Mar do Sul da China, a construção das ilhas artificiais, mas existe também uma prospecção, uma perspectiva, ou pelo menos uma discussão no sentido dessa base militar no espaço, né, que seria uma nova estação espacial internacional. Outro debate político que está relacionado com a apropriação de territórios foram recentes iniciativas do governo americano. Por exemplo, aí eu trago o ato de 2015, que é um ato sobre a competitividade espacial comercial, que alterou o entendimento mundial sobre a posse dos recursos naturais de corpos celestes. Ou ainda, mais recentemente, a Ordem Executiva de abril de 2020, sobre a livre exploração dos corpos celestes, claramente contrariando o direito espacial internacional, pelo menos em alguns tratados, como o de 67, né, que alguns países assinaram. Essas questões políticas em torno dos recursos naturais abrem espaço para análise de outro aspecto, a economia, né, a economia aeroespacial. A economia é uma componente relevante da geopolítica. Os dados estatísticos são um indicador dessa relevância. É claro que esses dados que eu trago são dados que certamente tiveram alguma, ou terão principalmente influência da crise pandêmica, da Covid, mas eles dão uma boa indicação, né, da importância do turismo, especialmente na questão do transporte aéreo, e também da atividade industrial aeroespacial, que foram severamente atingidas pela pandemia. A economia aeroespacial é um ativo estratégico, isso é indiscutível, com receita na ordem de 300 bilhões de dólares em 2019. Nesse ano, foram lançados mais de 380 satélites, para você ter uma ideia do tamanho do mercado, que inclusive fez surgir um novo fenômeno chamado New Space, que traz novas ideias sobre a economia espacial, novos atores nesse setor econômico. No campo da economia espacial, existem muitas áreas de interesse, aqui eu não vou conseguir esgotar todas, né? Mas, por exemplo, a exploração dos centros de lançamento, que o Brasil hoje tenta fazer, né, em Alcântara, serviços de monitoramento de satélite, o negócio das telecomunicações, sensoriamento remoto, exploração dos recursos naturais em corpos celestes, o próprio desenvolvimento do conhecimento científico, a indústria aeroespacial e até mesmo o turismo espacial. Eu vou destacar aqui o caso da exploração dos recursos naturais em corpos celestes. A possibilidade de mineração do espaço transformou-se em uma questão crítica da geopolítica futura. Discute-se bastante essa questão, porque é uma questão de propriedade, né, dos recursos que serão explorados. A China estaria próxima já em 2040, praticamente daqui a 20 anos, de adquirir a capacidade de minerar recursos naturais em corpos celestes. Uma das maneiras de se fazer isso é deslocar esses asteroides para próximo da Lua e, a partir da Lua, fazer a mineração e trazer esses recursos para a Terra. Na verdade, são conhecidos mais de 9.000 asteroides próximos à Terra. Desses, 1.500 teriam essa potencialidade de ser trazidos para a órbita da Lua e serem explorados. Desde 2014, sondas espaciais têm aterrissado em alguns corpos celestes, alguns satélites, com a finalidade de prospecção. Em 2019, a sonda japonesa Hayabusa 2 conseguiu pousar, essas são as imagens, né, da sonda, e prospectar esse asteroide, que é chamado de Ryugu, né, e de lá coletar amostras desses minérios, né, e em 6 de dezembro do ano passado, uma cápsula com algumas amostras desses minérios deu a reentrada e foi coletada pelos pesquisadores japoneses e está em estudo, né, para saber exatamente qual é a potencialidade. Além do Japão, a China, a própria Agência Espacial Europeia e a Índia desenvolvem sondas de prospecção. Estima-se que nos próximos 25 anos será comercialmente viável uma missão de exploração comercial em asteroides. Daí a importância desse assunto. A possibilidade de infinitas quantidades de minerais e matérias-primas
até mesmo como a utilização de fontes renováveis, como, né, o aproveitamento da energia solar. Essa realidade tende a modificar a dinâmica da geopolítica entre os estados no setor aeroespacial. Um outro aspecto que eu trago também é a questão do turismo espacial, que pode parecer uma fantasia, mas já é uma realidade. O turismo espacial, obviamente, é incipiente, possui empresas como a Space Adventures, a Virgin Galactic, a Blue Origin, que estão entre aquelas que maior foco a essa atividade comercial. Inclusive, já existe um sistema de reservas, do tipo passagem aérea, né? A gente entra no site da companhia e faz uma reserva da passagem para aspirantes a turismo espacial. Desde 2001, a Space Adventures tem vendido a clientes assentos na espaçonave Soyuz soviética, no trajeto entre a Terra e a Estação Espacial Internacional, com preços que variam de 20 a 45 milhões de dólares. As empresas comerciais não estatais também se tornaram importantes atores geopolíticos na exploração espacial. Não se trata ainda de um mercado estável, obviamente, onde apenas os investimentos privados teriam condições de tocar. Há muitos investimentos públicos, mesmo na SpaceX, isso é fato. E há um estudo recente, um estudo sobre turismo, mercado de turismo espacial, que revela esses dados aí que eu coloquei na transparência. O potencial de mais de 15 mil passageiros, 700 milhões de receita, né? E cerca de 300 milhões que poderiam ser anualmente adquiridos com essa atividade. Talvez um exemplo que reforce essa questão da economia espacial é o lançamento do nosso SGDC, que eu já citei anteriormente, e um executivo da Arianespace citou que um lançamento lá de Kourou, né, da Guiana, custa na faixa de 137 milhões de dólares. Nós não temos dados para dizer que esse foi o valor que o Brasil pagou, mas a se acreditar nesse dado fornecido pelo executivo, esse teria sido o custo do lançamento, né, do nosso satélite, que, se houvesse capacidade no Brasil à época, seria um dinheiro, obviamente, economizado, né, pelo nosso país. Daí porque há uma tendência natural da gente querer melhorar as condições de lançamento do centro de Alcântara para justamente poder não só economizar esse dinheiro e, quem sabe, ganhar receitas para lançamentos de outros países, haja vista a questão privilegiada. Esse aspecto abre espaço para o contexto tecnológico. Quando se fala em indústria ou economia aeroespacial, o contexto tecnológico é relevante, né? É um elemento da realidade geopolítica e pode ser visto como um elemento da geoeconomia das relações internacionais. Esse conceito de geoeconomia bastante desenvolvido na questão da geopolítica. A tecnologia tem sido vital para a geopolítica. Eu não vou detalhar aqui aspectos dessa tecnologia, mas vou afirmar que ela tem sido um fator de mudança na paisagem geopolítica desde épocas remotas. E vou trazer aqui um exemplo mais ligado à questão antropológica e sociológica, porque não é uma abordagem comum que se ouve falar, né? Esses estudos da questão tecnológica ligada ao ambiente aeroespacial levam a entender uma realidade aérea ou aeroespacial, uma aerorealidade, um novo modo de vida ou uma vida aérea por causa da tecnologia associada a aviões e espaçonaves, aeroportos e espaçoportos, e ao transporte aéreo e à exploração espacial. Muitos trabalhos mostram o surgimento de um Homo aeroportis globalis, uma espécie de evolução do Homo sapiens, que a imagem procura aí demonstrar. Ou mesmo um Homo spaciens, testemunhando a transição do aeroceno, né, que é a era da atmosfera do planeta, para um espaço-oceno. E essa palavra é de minha responsabilidade única e exclusiva, né? Querer dizer que o homem vai realmente inaugurar isso em algum momento, né?
Na verdade, no sentido mais pragmático da tecnologia, do contexto da tecnologia, eu diria que os satélites de telecomunicações e informação são uma força propulsora de mudanças sociais, com capacidade de mudar os sistemas políticos. Os impactos da tecnologia dos satélites são percebidos na astronomia, oceanografia, climatologia, geologia. A tecnologia espacial traz grandes benefícios para nações em desenvolvimento. Um exemplo bastante claro disso é a Índia, que por meio da telemedicina e também por meio do apoio à sua agricultura, tem demonstrado uma imensa capacidade tecnológica aeroespacial e tem sido objeto de destaque na literatura internacional. Além disso, a gente pode gastar bastante tempo falando sobre os desdobramentos dessa tecnologia aeroespacial, os conhecidos spin-offs, né? A NASA cita diversos, eu trouxe aí essa transparência que é conhecida, mas dentre esses spin-offs da tecnologia aeroespacial estão o filtro d'água, o travesseiro com memória elástica, detetor de fumaça, purificador de ar, dispositivos aerodinâmicos das asas do avião, enfim, centenas de spin-offs, né, da tecnologia aeroespacial. Todo esse aspecto econômico e tecnológico tem revelado o papel da geopolítica aeroespacial como um soft power. Então, a gente precisa entender o ambiente aeroespacial sob a perspectiva do soft power. E aí é que eu entro com a ideologia. Eu não vou aqui falar de abordagens culturais ou críticas ou partidárias da ideologia. É uma ideologia no sentido de disseminação de atitudes culturais e ideias políticas. A ideologia, nessa interpretação, ela refere-se, eu busco me referir à capacidade do Estado em influenciar seu povo, atores externos e outros estados. Nessa abordagem de ideologia, percebe-se em dois elementos importantes, a representação e o prestígio. No caso, desde o surgimento da aviação, os estados têm usado a atividade aeroespacial para expressar alguns objetivos políticos e uma ideologia. Todo o discurso em torno do pioneirismo, dos balões, da aviação, traz o orgulho nacional sempre para o centro das discussões, né? Qual é o brasileiro que admite ouvir dizer que foram os irmãos Wright que primeiro voaram, né? Ou voaram com mais pesado que o ar? Isso é quase que uma questão de orgulho nacional. Os famosos raids aéreos, as façanhas aéreas, né, que os pilotos buscavam alcançar com aeronaves bastante precárias, voando grandes distâncias, desde o início do século XX, como, por exemplo, é o caso do Charles Lindbergh, do Edu Chaves, ou até mesmo desses aviadores portugueses que cruzaram o Atlântico e chegaram ao Brasil, expressam um sentimento de conquista ou de relevância nacional e mundial. Hoje em dia, tem um outro aspecto desse discurso ideológico que empresta às forças aéreas, especialmente o sentido simbólico dessa representação. As equipes de acrobacias aéreas são famosas, né? Por exemplo, a nossa Esquadrilha da Fumaça. Os sobrevoos de aeronaves militares em paradas, eventos comemorativos e até mesmo esportivos são um aspecto dessa representação. No espaço sideral, ela surge naturalmente como uma sequência desses mesmos fenômenos. A corrida para ser o primeiro a alcançar a órbita terrestre, para enviar o primeiro homem à Lua, ou a primeira mulher ao espaço, a pioneiramente pousar na Lua, né, deu sentido à rivalidade que conduziu toda a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. O espaço geográfico, nesse contexto da geopolítica, ele pode falar com a mente e a imaginação, da mesma forma que fala com os olhos e os membros do corpo. O prestígio nacional transforma-se em um elemento indispensável em política externa nacional. Se a busca por prestígio pode conduzir
às políticas nacionais e se as considerações geográficas influenciam essas políticas, é claro que vem a dedução que coloca o prestígio ou o orgulho nacional como o principal impulsor no campo da geopolítica aeroespacial. O movimento em direção dessa proeminência da indústria aeroespacial tem a ver com até mesmo os nomes das empresas aéreas, por exemplo, Air China ou Air France, com as empresas de tecnologia ou de prospecção na indústria aeroespacial, por exemplo, a Embraer ou a NASA, e há projetos como o Artemis, né, que está tentando resgatar essa questão do prestígio norte-americano em levar novamente o homem à Lua. Bem, chegamos ao final e eu vou fazer aqui agora algumas conclusões. A primeira delas é mostrar que há uma evolução na geopolítica, é inexorável. Do tabuleiro convencional do xadrez bidimensional, surge a ideia de um tabuleiro tridimensional, né, que o Star Trek bem revelou. Esse é o tabuleiro do xadrez do Star Trek. Esse tabuleiro geopolítico passa a ser tridimensional. Um outro aspecto importante também que eu gostaria de destacar é que analogias da geopolítica clássica são trazidas ao espaço. O Everett Dolman coloca, né, repetindo as frases do Mackinder, transportando essas palavras para o ambiente aeroespacial. E ele coloca que quem claramente dominar, né, as órbitas baixas dominará a humanidade. Então, essa é uma questão imprescindível, ou mesmo muito importante da geopolítica. A geopolítica aeroespacial ela vai tentar situar o espaço exterior em três aspectos, que são excludentes. Primeiro, como um santuário, depois, como a sobrevivência da humanidade e, por fim, um espaço de conflito. O santuário é a ideia de que ele é intocável, é um espaço a ser preservado. O segundo aspecto da sobrevivência é que não, ele é um espaço a ser explorado racionalmente. E o terceiro aspecto é o espaço do conflito. Na verdade, da terra para o mar, do mar para o ar, os novos espaços geográficos sempre foram tratados como espaços de conflito. E o espaço exterior não deixará de ser um espaço de conflito na visão dessa escola de pensamento. Nesse aspecto, eu pergunto, né, eu faço algumas perguntas que a gente pode debater a seguir, se essas mudanças de estrutura que a gente percebe hoje, por exemplo, na criação do Space Force, da China Space Force, do Armée de l'Air et de l'Espace na França, ou até mesmo da Força Espacial Soviética, não seria o momento, né, do Brasil pensar seriamente nisso e mudar a nossa Força Aérea para a Força Aeroespacial Brasileira, né? Não seria esse o momento, talvez, de começar a pensar nisso, né? Bem, em decorrência dessa abordagem geopolítica que propõe, há uma enorme expectativa, viu, professor Júlio, colegas que estão ouvindo, de que esse tipo de apresentação ilumine iniciativas para que membros do Mars Society, do Habitat Marte e de tantos outros organizações que trabalham com esse assunto possam debater condicionantes geopolíticas sobre esse assunto. Até porque, senhores, se você não gosta da geopolítica, não se preocupe, porque a geopolítica gosta de você. E com isso eu encerro e agradeço novamente a oportunidade de poder ter participado nessa apresentação e trazer esse assunto que nós julgamos ser de extrema importância. Muito obrigado. Parabéns, Carlos, pela excelente exposição aí, muito bem preparado esse conteúdo. Assim, imagino quanto assim você já tem uma experiência muito grande, mas dá trabalho para sintetizar essas informações tão importantes. Eu tenho depois um comentário assim sobre alguns dos pontos, mas Aníbal tinha preparado algumas perguntas, né, Aníbal? Você está com elas aí para estar compartilhando? O que é que você acha? Assim, eu me lembro,
eu me lembro da primeira, e eu vou procurar o documento, mas a primeira pergunta que eu fiz foi com relação às razões que levaram o Brasil a ratificar o Tratado de 1967 e como é que estão esses interesses hoje na permanência do Brasil e com relação a exploração espacial, né? Os interesses, acho que de certa forma isso já foi abordado, mas seria bom fazer essa retrospectiva histórica, né? Porque no momento a minha curiosidade é saber se havia de fato uma visão estratégica à época e ela permanece até hoje ou ela já sofreu alguma alteração. Obrigado, Aníbal, pela pergunta. Esse Tratado de 67, né, que é o tratado, é um nome grande, princípios reguladores, atividades de Estado, exploração, etc., é um nome bastante grande, né? E, assim, eu não tenho como lhe dar uma posição oficial, né? Eu não fiz uma pesquisa histórica sobre esse assunto, né? Mas, com base naquilo que eu li, naquilo que eu consultei, é bem possível, né, que o Brasil, naquela época, tenha compreendido nesse tratado como realmente um grande passo para a humanidade, né? Eu acho que a ideia de se começar a regular o direito espacial, e hoje o Brasil tem pessoas com bastante conhecimento nessa área, participam de trabalhos, né, nos organismos internacionais, como o Corpus, e essas pessoas talvez pudessem responder melhor essa pergunta, mas se eu pudesse lhe colocar uma opinião pessoal sobre isso, eu acho que realmente havia uma preocupação, né, um interesse comum que a exploração espacial fosse em benefício de todos. Até porque o Brasil, naquela época, era incipiente ainda nessa atividade, estava começando, estava engatinhando, né? Isso é lá no final dos anos 60, né? Nós ainda estávamos muito preocupados com a questão da indústria aeronáutica, na verdade, né? Que era a Embraer. E talvez esse seja o motivo pelo qual levou o Brasil. Agora, é curioso, porque isso eu coloquei na apresentação, 10 anos depois, praticamente, o Brasil ele ratifica, né, aquela questão da Declaração de Bogotá, né, que vai na contramão, né, da ideia do benefício para a humanidade, né? É claro que essa declaração hoje ela já perdeu grande valor, até porque há estudos, né, da astrofísica dizendo que a órbita geoestacionária ela não é estacionária propriamente dita, né? Ela tem uma pequena modificação, então seria muito difícil dizer aonde que ela está, né? Ela poderia transitar entre dois países e ser propriedade dos dois países, aí como é que resolveria esse assunto? Então, mas existe ainda o documento, está disponível, e os países são signatários. E eu, particularmente, não conheço a revogação dessa ratificação, dessa declaração. Tá? Essa seria assim, a minha pergunta. Eu acredito que foi realmente no melhor dos espíritos que o Brasil ratificou esse documento em 1969. Né? Na verdade, a ratificação foi em 69. Tá? Eu tenho mais uma pergunta que também toca essa questão das relações internacionais, que acho que é um dos grandes desafios da área do direito aeroespacial, que é o seguinte: Elon Musk declarou recentemente que a SpaceX pretende fabricar 1.000 unidades da Starship, veículo espacial com capacidade de levar até 100 pessoas para Marte, e que pretende criar jurisdição própria, leis para a organização social dessas levas de astronautas, futuros residentes em Marte. Qual é a sua visão da interação entre governos e empresas a se instalarem no planeta vermelho? E aí, recentemente, né, eu compartilhei com um grupo, com o senhor, professor, uma reportagem da BBC que também falava sobre isso, né, desses conflitos jurídicos. Como é que o senhor vê essa situação? Claramente, é o fenômeno do New Space.
essa proposição que o senhor colocou, né? A inserção de novos atores na economia espacial, porque a economia espacial era muito ligada ao setor público, né? Eram projetos governamentais que tocavam a atividade espacial, principalmente no seu início, né? E, em grande parte, hoje ainda é assim, né? Os governos investem realmente valores expressivos na atividade espacial. Mas o New Space trouxe essas novas figuras, né? Novos personagens para o mercado espacial, na figura de pequenas empresas, ou até mesmo de grandes empresas que possuem projetos bastante ousados, né? E até mesmo bem-sucedidos, como é o caso da SpaceX. E essa questão da inserção das empresas, entre aspas, privadas nesse mercado, gerou esse fenômeno do New Space, né? E é claramente um dos aspectos desse contexto político que eu coloquei, porque a legislação hoje ela precisará, de fato, se adaptar a essa realidade, né? Tratados de 1967, 1970 terão que ser reformulados. Há, por exemplo, a ideia de que a exploração de um corpo celeste, né? Vejamos, uma empresa investe quantias imensas de recursos na prospecção de um determinado asteroide. Consegue recolher material suficiente para justificar a relação custo-benefício e traz esse material para a Terra, né? Digamos que seja alumínio ou qualquer outro tipo de mineral bastante valioso, né? E a legislação hoje entende que esses recursos teriam que ser divididos pela humanidade, né? Não há sentido nisso, né? Ou seja, aquela sonda hipotética que recolheu alumínio teria que dividir isso com a humanidade. Isso é bastante idealista, até talvez utópico pensar dessa forma, mas é o que está na legislação. E as iniciativas que o governo norte-americano tomou no ato de 2015, recentemente no governo do presidente Trump, vão na contramão desse entendimento, porque dizem que não, eu invisto na exploração, então aquilo que eu consegui é o meu lucro, é o produto do meu trabalho, do meu investimento, o que é mais óbvio, né? Agora, isso vai gerar uma corrida por recursos naturais, né? Eu analiso muito, eu faço analogia com a exploração do século XV, século XVI, as navegações, né, dos países ibéricos, né, que foram em busca de novas terras, novos continentes, justamente para poder explorar os recursos naturais que esses continentes possuíam, né? E desse movimento de navegação surgiram conflitos, surgiram guerras, surgiu o colonialismo, né? E possivelmente, não tenho bola de cristal, mas possivelmente esse será um fenômeno que será reproduzido, né, no futuro próximo com relação ao espaço exterior, né? Já existe, né, isso é uma informação bastante recente, uma perspectiva de territorialização da Lua, né, no sentido de determinar espaços privilegiados para o pouso de espaçonaves oriundas tanto dos Estados Unidos ou da própria China, né, ou da Índia também. Então, eles já começam a identificar sítios mais apropriados, mais vantajosos, com base na geografia lunar, né, que seriam apropriados, né, seriam transformados em extensões do território desses países para efeito de utilização de exploração da Lua com veículos, com espaçonaves, né? Esse é um caso bastante recente que foi citado, né? Então, é o fenômeno do New Space vindo e mudando a economia, né? E certamente vai exigir mudanças na legislação, no entendimento político e, por que não, né,
na geopolítica dos estados. Obrigado, professor Carlos. Eu passo a palavra para os demais participantes do evento, se tiverem pesquisas a fazer. Eu gostaria, por gentileza, professores Júlio Rezende, Carlos Eduardo, meu agradecimento à oportunidade de estar presenciando este debate, ao colega Aníbal Bentes também, que me enviou o convite. Por gentileza, professor Carlos, o senhor comentou sobre o processo vamos dizer assim, do grupo militar brasileiro, né, se colocar também nesta oportunidade aí da exploração aeroespacial. Mas eu penso que, de tanta guerra, penso que a gente podemos pensar mais na questão da ciência e dessa, vamos dizer assim, da expansão do conhecimento para o bem humano em geral. Como o senhor vê hoje o preparo da nova geração ou das futuras gerações de jovens cientistas para o uso, para a pesquisa e usufruto das conquistas científicas futuras, a partir da nossa, eu não me esquivo a dizer, da nossa precária educação, nesse nosso presente. Como que o senhor vê a possibilidade de uma reorganização de nossa educação, de nosso sistema educacional, para que o Brasil seja ator, vamos dizer assim, que possa oferecer conhecimento, pragmatismo, uma visão, vamos dizer assim, pensar grande, vamos dizer assim, além terra, né, para que possamos aprender mais sobre o espaço sideral e também preservarmos mais, vamos dizer assim, o nosso próprio planeta, né, até em questões até de, vamos dizer assim, que não haja tanta tensão, tanto conflito como há hoje, né? Como que o senhor vê esse cenário, por favor? Muito grato. Muito obrigado pela pergunta, Leandro. Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu fiquei impressionado com a quantidade de iniciativas no Brasil, né, de difundir a ideia da importância da atividade espacial. Eu julgo que isso é uma espécie de soft power que o Brasil está desenvolvendo, né? E aí eu incluo nessa questão ideológica, né? Não estou aqui fazendo apologia a partido A ou ideologia A ou ideologia B, não é isso, tá? É uma questão apenas de compreensão, né, que a sua pergunta brilhantemente destaca, da importância desse assunto. Nessa pesquisa, eu consegui identificar no Brasil várias iniciativas, e eu vou falar de algumas aqui do nosso estado, do Rio Grande do Norte, né? Uma delas, na figura do professor Júlio Rezende, que é um entusiasta do assunto, que busca estabelecer uma espécie de comunidade aeroespacial acadêmica, né? E também pragmática, no sentido de trazer essa educação espacial para a nossa realidade, né? Recentemente, também, a nossa universidade, na pessoa da professora Ângela, vem desenvolvendo a ideia de um polo científico-tecnológico chamado PAX, né? Situado aqui na cidade próxima, Natal, que seria justamente um polo de desenvolvimento da educação espacial, né, para gerar conhecimento tecnológico, startups, pequenas empresas, incubadoras, que pudessem realmente justificar a ideia de que a nossa cidade aqui é a capital aeroespacial brasileira, né, no sentido de promover educação no mais amplo sentido. Então, eu julgo, Leandro, que
esse aspecto que você colocou é importantíssimo, tá? Eu vejo muitas iniciativas recentes da Agência Espacial Brasileira no sentido de apoiar essas pequenas iniciativas de Olimpíadas ou competições ou projetos, ou até mesmo financiamento de algumas iniciativas, né, em universidades. Né? Nós hoje já temos alguns cursos, né, de engenharia aeroespacial, então o professor Júlio até pode falar melhor sobre isso, que inclusive pós-graduação, né, que certamente vão ser objeto de desenvolvimento desse potencial tecnológico que o Brasil tem. Eu faço questão de citar isso, eu coloquei na primeira frase da minha apresentação, incluir o Brasil, né, como um país, como uma potência aeroespacial. Né? Não só na questão da indústria, mas também na questão do desenvolvimento tecnológico e, por que não, na questão da educação. Né? Então, eu julgo esse assunto da maior importância. Tá? E agradeço muito você ter feito essa pergunta. Agradeço, professor, porque até eu comentei assim no sentido de precário, né? Mas eu penso até eu me corrijo, talvez, uma educação carente, né? E, claro, por não ter tanto contato, né? Por exemplo, eu não fico sabendo pessoalmente, principalmente pela mídia, sobre o esforço, pelo menos do estado do Rio Grande do Norte, né? Nas pesquisas, né? Enfim, eu tenho um pouco mais de contato com a Aníbal e alguns colegas que são do Rio Grande do Norte. E vejo, sim, o esforço que, pelo menos, a região e o Estado fazem, né, para a pesquisa. Enfim, bom, vamos aguardar e trabalhar, né, com afinco para que possamos ter um futuro promissor, né, na área. Muito grato a todos aí pela oportunidade. Viu, Leandro, a minha grande preocupação, né, com esse trabalho é mostrar que esse assunto, né, o ambiente aeroespacial, seja por meio de tecnologia, de política, de ideologia, de geografia, enfim, é um assunto da geopolítica mundial hoje. Né? Não se pode mais ignorar. O Brasil tem que inserir no debate acadêmico a geopolítica aeroespacial. Tá certo? Na minha abordagem específica, eu não trato só com o espaço exterior, eu trato também com o espaço aéreo, porque o espaço aéreo tem sido objeto também de uma geopolítica. Recentemente, a gente viu que alguns países tiraram a sua participação no tratado do Open Skies, né, que é a possibilidade de você realizar voos de reconhecimento. Então, isso impactou na questão da geopolítica. Né? Então, é um assunto muito importante. É claro que o desenvolvimento tecnológico, as pesquisas tecnológicas são vitais, não há dúvida disso, mas compreender tudo isso sob o ponto de vista geopolítico é o que eu gostaria de deixar claro. Né? Todo esse aparato que a gente tem para trabalhar a tecnologia aeroespacial, ela tem que estar conectada com a geopolítica. Tá? Obrigado. Muito grato. Eu gostaria só de complementar aí o que Carlos procurou assim responder. Eu acredito que algo que está como pano de fundo também, tanto na questão do que ele fala do New Space, né? Como também o que a gente pode falar de uma nova educação, é a questão da internet e da quantidade, o volume de informação que a gente tem disponível hoje na internet, né? Então, assim, eu estava até comentando ontem eu participei de um outro evento na área de empreendedorismo e estava comentando com o organizador, assim, que eu estava falando para ele, assim, que era uma pena que às vezes nós temos tantos eventos bons e muitas vezes nós temos tanto conhecimento disponível, né, assim na internet, sejam de artigos, livros, até bons vídeos no YouTube,
e as pessoas elas não assim por desconhecimento, ou por falta de motivação, ou por falta de orientação também, elas não têm essa predisposição talvez para estar procurando essas informações. Então nós temos assim alguns estudantes aqui, inclusive da Mass Society, do grupo da Mass Society Brasil, que eles estão construindo conhecimento por conta própria, né? Procurando essas informações na internet, né? A gente tem o Vinícius aqui, que está aqui assistindo, o Vinícius Richelli. Então, nós temos alguns estudantes que eles são interessados por alguns temas específicos da área espacial e, por conta própria, eles procuram esses conhecimentos no YouTube, em sites especializados e vão construindo conhecimento. Então, a gente precisa ver como é que isso pode acontecer de forma mais universal, porque já existe muito conhecimento disponível, né? E aí o que eu tenho, a minha preocupação às vezes é que você vai em uma escola e você, assim, se for numa escola particular, você vai encontrar estudantes com bons aparelhos de telefone, ou se você for em qualquer escola, pública ou privada, você vai encontrar os jovens usando o smartphone, mas qual a qualidade do conteúdo que eles estão fazendo, estão tendo acesso, né? E aqueles que têm, de repente, uma preocupação em construir um conhecimento mais sofisticado, assim, relacionado à área espacial também, assim, o conhecimento vai estar disponível para eles, né? Então, eu acho que é mais assim, a gente pensar também nessa questão da geopolítica também, como o que a gente pode fazer para sensibilizar os jovens para que eles se interessem pela temática, né? Para complementar um pouco o que o Carlos estava colocando aí. Sim, professor Júlio, eu penso também algo que vai se tornar algo muito interessante e, vamos dizer assim, instigante, é a multidisciplinaridade que o assunto exige. Por exemplo, o direito, né, a própria ciência, podemos o empreendedorismo, né? Enfim, eu penso que a base seria a pesquisa, né? A pesquisa, research and esqueci, desculpe, tem dois conjuntos de palavras que dizem pesquisa e E desenvolvimento. desenvolvimento. Isso. Pesquisa e desenvolvimento. Enfim, é uma área que pode ser muito enriquecida e trazer muito benefício, né, para todos, né? Enfim. E a questão vai ter, penso até uma base, não sei se o termo é filosófico, vamos dizer assim, de debate mesmo, que promova, que nem eu enquanto estudante de relações internacionais, nós vimos que a própria formação do sistema internacional é totalmente pautada em guerra, em atrito, em tensão. E eu penso que levar isso para o espaço não condiz muito, pelo menos do meu ponto de vista pessoal, não condiz muito com o nosso presente e futuro, né? Continuar guerreando agora no espaço. Haja vista de pesquisas de mísseis balísticos, né, intercontinentais, que já é uma lástima. Enfim. Algo interessante que eu vejo, só para complementar um pouco também, é que quando a gente trata do tema aeroespacial sobre a ótica da defesa, acaba que essa temática tá debaixo do guarda-chuva, digamos assim, dos governos, né? E aí o que a gente está falando, está observando, como o Carlos colocou, essa temática do New Space, você tem pessoas privadas, né? Assim, eu sigo muitos perfis no Twitter de jovens, né? Que eles estão desenvolvendo foguetes, né? E estão tendo sucesso no desenvolvimento desses foguetes, e aí ele começa com um foguete pequeno, e aí vai conseguindo funding, né, financiamento para fazer coisas maiores, até ele se transformar um empreendedor relevante, né? Então, o que a gente vê assim, é que esses empreendedores que não estão dentro desse guarda-chuva público, né, do governamental, eles têm um interesse bem diferente, né? Assim, eventualmente é de defesa também, mas assim, não, a princípio não. Geralmente, muitos trabalhando. Hoje a gente teve um evento aqui no Rio Grande do Norte sobre a questão da constelação Catarina de satélites, e então, assim, são muitos satélites, assim, a questão dos nanosatélites
mas também para a questão da vigilância, não a vigilância, a questão do monitoramento climático, né? Então, isso é uma aplicação importante, né? Assim, que na área aeroespacial. Professor, posso fazer uma pergunta ao professor Carlos, por favor? Pode sim, Vinícius. Professor Carlos, eu acabei chegando um pouco atrasado, porque eu tive aula agora à noite, mas eu me interesso bastante por geopolítica e eu acho que o senhor já falou sobre isso na frente. O senhor acredita ou vê alguma forma de construção de uma organização mundial para isso, dedicada à exploração espacial, com Nações Unidas, como a OMS, como a ONU, só que dedicada à exploração do espaço? O senhor acha isso possível? Sim, eu acredito até que elas já existem. Por exemplo, a Agência Espacial Europeia, né, é um consórcio de países que desenvolvem atividade espacial, França, Itália, Grã-Bretanha, dentre tantos outros, que se congregaram para desenvolver as atividades espaciais. Mas existem também muitas iniciativas de binacionais ou até mesmo multilaterais de projetos, né? A própria Estação Espacial Internacional é um projeto multinacional, né? O Brasil, infelizmente, no passado não pôde continuar participando por questões orçamentárias, financeiras, enfim. Mas é um projeto de vários países, né? De várias nações que colaboram entre si, né? E a gente vê muitos casos de astronautas de outros países sendo levados ao espaço por foguetes americanos, chineses, até mesmo russos, né? E isso é um exemplo de cooperação, né? No sentido de estabelecer essas parcerias. A ideia de um comitê da ONU, né, que é o COPUS, também na direção do que você está citando, Vinícius. A ideia de uma espécie de comitê para o uso pacífico do espaço. E ele trata também de algumas outras questões relacionadas à exploração espacial, né? A própria União das Telecomunicações Internacionais, ela é uma organização multilateral para tentar regular o uso das frequências de telecomunicações, né, nos satélites de telecomunicações. Então, são iniciativas de cooperação, né, muito mais do que de competição, né? Mas, infelizmente, né, existem também fatos que são bastante difíceis de lidar, né? Porque são fatos que levam como eu disse, a tendência de militarização, que já é uma realidade, né? É uma realidade inescapável, e mais do que isso, a possibilidade de armamentização, que é a postura de armas no espaço, né? E existem já muitos testes desses países maiores, China, Rússia, Estados Unidos, e até mesmo a Índia já fez testes de armas antissatélites, né? O que é um problema sério, porque a destruição física de um satélite, né, ela pode gerar um problema de detrito quase que incontrolável. Então, é um fato a se preocupar, né? Na verdade, a gente tem que pensar também que os satélites, a maioria deles, a quase totalidade, se não a grande maioria, são satélites duais. Eles têm funções duais, né? O nosso satélite, o SGDC, é um satélite dual.
ele tem uma banda para televisão digital, para telecomunicações civis, né, de cunho civil, e tem uma banda para telecomunicações seguras, né, militares. Então, ele é um veículo também espacial militar, por assim dizer. Ele representa o Brasil, né, representa um dos países que militarizou o espaço. É claro que não tem como fugir, né? O espaço está aí, está sendo ocupado e não tem como fugir dessa realidade. Tá? Seria utópico a gente querer pensar num espaço santuário, né? Como uma das escolas propõe. Né? Eu entendo que nós temos um espaço muito mais voltado para a questão da exploração dos recursos, isso é realidade, acho que é também inexorável, e a tentativa de preservar o conflito, né, para que se evite essa questão de armamentização, principalmente do espaço exterior. Obrigado. Professor Carlos, complementando a pergunta do Vinícius, quais são os grandes parceiros do Brasil, os países, né, nessa cooperação espacial, na produção de tecnologia e conhecimento? Com quem nós temos maior intercâmbio? Essa, inclusive, foi uma das perguntas que o senhor me enviou, eu vejo, assim, muitos parceiros. Tá? Não teria aqui como esgotar essa lista, mas no caso do Sibers, né, foi uma parceria com a China. Então, esses satélites de monitoramento que existem são satélites desenvolvidos em conjunto com a China. O próprio SGDC é uma espécie de parceria do Brasil com a França, né, com a Thales, empresa Thales. O satélite, o Amazônia, né, o Amazônia 1, tem componentes e parcerias com a Argentina e com a Índia também nesse satélite. E mais recentemente, eu acho que o que ganhou espaço na mídia e que mereceria o nosso reconhecimento é a adesão do Brasil ao programa Artemis, né, aos protocolos Artemis. Esses protocolos foram estabelecidos pela NASA e eles tendem a dar uma certa transparência a esse programa. O programa é bastante complexo e audacioso, ele tem a intenção de retornar à Lua, um voo tripulado à Lua, inclusive a primeira mulher a pisar na Lua, é a ideia do programa Artemis. E o Brasil, recentemente, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, aderiu ao programa Artemis. Eu não sei lhe dizer exatamente quais foram os protocolos que nós assinamos, eu não tenho esse conhecimento, né, mas nós aderimos ao programa, então a ideia é que, de alguma forma, o Brasil venha colaborar no desenvolvimento desse programa. Eu acho que é uma visão estratégica muito acertada, e eu volto ao exemplo da Estação Espacial Internacional, que nós, infelizmente, tivemos que abandonar, e resgatando essa ideia do programa Artemis, o Brasil participando, eu acho que a gente volta ao cenário, a gente volta ao palco da exploração espacial, numa iniciativa que é bastante interessante, porque a ideia não é só pisar de novo na Lua, né? Mas é tentar levar uma espécie de pré-colonização ou algum tipo de habitação que fosse possível com maior permanência na Lua, né? Para, obviamente, mais no futuro, chegar a Marte, né? Que é ainda um desafio bastante grande, um desafio tecnológico bastante grande. A gente tem um exemplo muito interessante que eu gostaria de citar com relação à ida do homem a Marte, né? Certamente o professor Júlio conhece essa analogia, mas a gente imagina, por exemplo, a distância da Terra até a Marte, né? E isso seria uma trajetória.
Agora vamos trazer essa mesma trajetória para a época das navegações dos portugueses, dos espanhóis, por exemplo. A distância que eles percorriam da Península Ibérica até o continente americano. Então, se nós compararmos essas duas realidades, hoje a nossa ida a Marte, do homem a Marte, propriamente dito, né, ainda seria algo como a caravela dos portugueses se deslocar em torno de 3 quilômetros do litoral. Imaginem toda a distância que nós ainda temos a percorrer nessa viagem tripulada a Marte, né? Fazendo essa analogia com as navegações portuguesas. Então, a gente olhando do litoral para o mar, a gente estaria vendo as caravelas, as velas das caravelas ainda no nosso horizonte ainda, né? de visada. Então, estamos ainda muito longe dessa realidade. É claro que a tecnologia dá saltos e ela pode, de certa forma, acelerar esse processo e a gente ter condições. Mas existe ainda bastante dificuldades. Eu cito uma, por exemplo, os delays de telecomunicações. Há um delay, né? Então, se o astronauta em Marte precisar de uma telecomunicação rápida, uma decisão muito rápida, ele vai ter um delay nessa telecomunicação e certamente terá a sua decisão prejudicada por causa da dificuldade de receber uma resposta rápida, né, para uma situação de emergência, por exemplo. Obrigado. Uma forma de popularizar também esse conhecimento aeroespacial, nós mantemos 2 grupos no WhatsApp. Eu estou compartilhando aqui o endereço dos dois. Um é o Fórum Aeroespacial Norte Rio Grandense e o outro é o grupo da Massa Site Brasil. Então, se tiver alguém que queira fazer parte de um desses 2 grupos aí, ou dos 2, assim, os focos são diferentes, né? E esse evento que a gente está realizando é um evento conjunto, né? Então, quem tiver interesse em participar pode estar acessando aí. E eu gostaria de compartilhar uma tela aqui, rapidinho. Um momento aqui. Só um instante. Deu um errozinho aqui. Uma organização importantíssima nesse cenário aí é a UNOSA, tá? A UNOSA é a United Nations Office for Outer Space Affairs. Então é a agência para o espaço sideral, o escritório de assuntos, né, para o espaço sideral das Nações Unidas. Então a UNOSA, ela tem mantido no final do ano foi assinado um protocolo entre a Agência Espacial Brasileira, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes e a UNOSA, tá? Então, para a educação espacial é também relacionada à questão do desenvolvimento sustentável. Então, esse convênio, essa cooperação foi celebrada no final do ano. Então, deve ter várias ações, assim, essas ações devem estar começando a ocorrer a partir desse ano. E então, aqui no perfil da UNOSA, aqui no Twitter, que eu recomendo para vocês, então, eles têm sido uma organização muito ativa. E então, como ele é um escritório das Nações Unidas, então é um escritório como você tem por exemplo, a agência para a saúde, né? Que é a Organização Mundial da Saúde. Então, é a agência da ONU para a saúde. Você tem a agência da ONU também para a questão de alimentos, né? Que é a FAO. E aí você tem a UNOSA, que é a Agência das Nações Unidas para a área espacial. Então, eles têm tido uma atuação bem ativa, né? E eles, inclusive, assim, eles lançaram agora hoje, um dos documentos que eles compartilharam foi esse documento aqui, que é um estudo, né, sobre economia espacial, tá? Então, isso foi lançado hoje, já em janeiro de 2021. Então, aí algumas iniciativas que eles realizaram
ao longo do ano de 2020, tá? Então, assim, é interessante vocês acompanharem no Twitter. Então, é twitter.com/unosa, tá? Com 2 Os. E outra coisa que eu queria colocar para vocês, que foi uma coisa que, um assunto que Carlos trouxe, também foi divulgado ontem, a questão da primeira equipe tripulada privada, né? Então, eles vão estar pagando 55 milhões de dólares, né, para estar, cada um, né, vai estar pagando. Então, já tem essa equipe, então eles vão estar voando, então, indo para a Estação Internacional em janeiro de 2022, daqui a um ano. E aí, no caso, tem um astronauta que vai ficar como comandante da missão e os outros 3 são empresários, né, que vão estar pagando, cada um vai estar pagando 55 milhões de dólares. E, no caso, eles, inclusive, vai ter um deles, ele tem 70 anos, né, de idade, vai ser o segundo mais velho a ir para o espaço, depois de John Glenn, que viajou em 98 com 77 anos. E também outra coisa interessante é que eles vão passar um treinamento de 15 semanas. Eles vão ter um treinamento de 15 semanas para se preparar para essa missão aí, né, em janeiro do próximo ano, né? Isso na cápsula da SpaceX, né? Então tudo acontecendo de forma privada, né? Através da mediação de empresas privadas, tá? O professor, um outro aspecto também que eu gostaria de destacar, que tem a ver com a pergunta que o Leandro fez anteriormente, é que existem iniciativas na tentativa de regular melhor o direito espacial, principalmente nas questões militares, né? Um grupo de universidades, a Universidade de Adelaide, Exeter, Nebraska e New South Wales, que são universidades da Austrália e, enfim, de outros países. Eles trabalham com o MERA Manual, que é um manual para articular e clarificar os aspectos militares da exploração espacial. Então, tornam as regras mais claras. Isso é muito importante, porque sem regras claras acaba virando um espaço de descontrole, enfim, sem qualquer tipo de legalidade para se sustentar. Então, esse manual, eu acho que eu escrevi aí no chat, ele é uma iniciativa bastante interessante também para evitar a intercorrência de problemas militares no espaço, tá? O MERA Manual. Isso, pessoal. Obrigado. Se vocês tiverem, eu acho que a gente pode caminhar para um encerramento, né? Eu acho que tem espaço para mais uma pergunta e a gente encerra, né? Boa noite, professor Júlio. Sim. Oi, Johnson. Eu tenho uma pergunta, professor Carlos. Professor Carlos, voltando para a parte que o senhor falou sobre a pergunta sobre o Elon Musk e sobre as colônias que ele pretende enviar, o senhor acha que no futuro, com o passar do tempo, se essas colônias realmente derem certo, seria possível que elas se solidificassem em um estado separado do Estado brasileiro, com o passar dos anos? O senhor acha isso possível? A ficção, né, a ficção científica, tem proposto essa ideia, né? A ideia de que, enfim, os planetas se transformarão em novos estados, em novos países, entre aspas. E é possível que isso aconteça, mas não no curto prazo, né, da exploração espacial. Eu acho que isso é uma tendência, talvez, do longo prazo, né? Quando nós tivermos condições de consolidar um tipo de exploração sustentável, seja na Lua, ou seja em Marte, e eu digo aqui, isso acontecerá. Eu não posso dizer quando, mas isso acontecerá, né, porque é um movimento inevitável da humanidade, né?
eu acredito que isso seja possível de acontecer, né? A consolidação de novos estados ou novas federações de estados que venham a formar unidades independentes dos países da Terra, né? Das nações da Terra. Né? Isso é possível, acredito que sim, mas não no curto prazo, viu, Jonas? Eu acho que acredito que isso vai acontecer talvez muito lá para frente, né? Muito depois da gente ter conseguido chegar em Marte de forma sustentável. Entendo, professor. Muito obrigado. E peço desculpa pela minha gafe de ter falado do Estado brasileiro. Vocês entenderam. Então, Carlos, eu estou satisfeito. Aníbal. Também foi muito bom. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Espero que seja a primeira de muitas. Eu agradeço novamente a oportunidade e um abraço a todos. Então, muito grato aos professores e Aníbal pelo convite, pelo informe. Para os próximos. Obrigado a presença da professora Ângela aí. Em nome dela, eu saúdo todos os colegas aí. E parabéns, Carlos, pela apresentação, pela brilhante apresentação aí. Vamos ver outras oportunidades aí de estar aproveitando seu conhecimento aí, porque como o tema coloca, é uma temática muito estratégica, né, para o Brasil, né, para nós, assim, que estamos querendo conhecer um pouco mais, né? Então, parabéns e então, Carlos, deixa aí as palavras finais aí para você. Agradeço, professor Júlio, comandante Bentes, agradeço a todos que puderam assistir, aqueles que ainda vão assistir, né, porque isso vai ficar gravado. E eu disponibilizei o meu e-mail para aqueles que queiram interagir com algum tipo de informação adicional ou qualquer outra curiosidade que eu possa vir a esclarecer, tá certo? E desejo boa noite a todos e vamos em frente, né? Ad astra per aspera. Então, tá ok. Obrigado, pessoal. Então, boa noite a todos aí. Tudo de bom. Boa noite.